Ciências, página 33. Eu vou falar bem rapidamente, tá, gente? Porque a gente tem que terminar essa apostila aqui. Bom, sobre as plantas, tá? As plantas, elas têm um reino que é só delas, tá? Um grupo grande onde todas as plantas estão inseridas nesse grupo. Todas as plantas têm características em comum. Pode ser um cacto, uma orquídea, um alimento que a gente planta. Qualquer tipo de planta tem essas características que eu vou falar agora. Elas são pluricelulares, autótrofas e possuem cloroplastos, tá? O que quer dizer um ser pluricelular? É um ser que é formado por várias células, tá? Mais de uma célula que compõe o corpo dele. O que é um ser autótrofo? É aquele que produz seu próprio alimento. Ele não precisa caçar, não precisa ir lá comprar, cozinhar, nada, tá? Ele produz dentro dele mesmo o seu próprio alimento. Ele só vai precisar de sol, água e sais minerais. E também o gás carbônico que está na atmosfera. Então, essas são as coisas que a planta precisa para realizar ali sua fotossíntese e produzir seu próprio alimento. As plantas, elas possuem uma organela, que chama cloroplasto. Mas antes de entrar nesse assunto, queria só lembrar o que é uma organela. Imagina que a célula é um mini ser vivo. Nós não temos órgãos no nosso corpo, que cada órgão tem uma função diferente? As células, as organelas, funcionam como se fossem os órgãos dela, tá? Por exemplo, tem a mitocôndria, que tem uma função, tem o núcleo, que tem uma função, tem o cloroplasto, que tem a função na planta. Então, a célula tem umas estruturas chamadas organelas, que vão realizar algumas funções ali para a célula realizar suas atividades, tá? Assim como nós temos os órgãos, cada órgão tem uma função diferente que faz a gente sobreviver. Então, no caso das plantas, elas têm algumas organelas que as células animais, as nossas células, não têm. Quais são essas organelas? São cloroplasto, tá? Vacúolo, deixa eu abaixar aqui, ó. Cloroplasto, vacúolo, que é essa grandona branca aqui, e a parede celular, que está em volta da célula, tá? O cloroplasto, ele guarda um pigmento dentro dele. Esse pigmento chama clorofila, que é o que dá a cor verde para a planta, tá? Então, o cloroplasto guarda a clorofila, que é o que dá a cor verde para as plantas. O vacúolo, ele armazena várias substâncias, pode armazenar água também para a planta, tá? E também faz a digestão da célula, ok? A parede celular, ela é uma proteção ao redor da célula, tá? Nós temos a membrana celular, que fica em volta da célula. As plantas também têm membrana celular, membrana plasmática, mas elas têm mais essa proteção em volta, que é a parede celular, tá? Então, as nossas células e das plantas são iguais, porém as das plantas têm algumas coisas a mais, que é a parede celular, o vacúolo e o cloroplasto. Entenderam? Não. Não? Tô brincando, tem isso. Sim. Claro que o Enzo ia falar não, ele é sempre do contra, né? Sim. Tá, agora a gente vai ver duas funções que as plantas realizam nas suas células, tá? Uma é a fotossíntese, a outra é a respiração celular. Esse termo respiração celular não é que a planta tem nariz e pulmão e ela vai respirar, tá? Ela realiza algumas atividades, tem troca gasosa, né? Alguns gases aí, e faz com que ela sobreviva. Nossas células também realizam respiração celular, mas a gente não faz fotossíntese, tá? A fotossíntese, ele é um processo que as plantas realizam para a produção do seu próprio alimento. São as plantas, as algas e alguns tipos de bactérias que fazem fotossíntese, tá? Então, fotossíntese é a produção do seu próprio alimento.
que acontece? A planta, ela capta coisas de cima e de baixo. O que ela capta de cima? A luz, isso, a luz do sol e o gás carbônico que está na atmosfera. E o que ela pega de baixo, pelas raízes? Água e sais minerais, tá? Então, de cima, a luz e o gás carbônico, e de baixo, a água e os sais minerais. E aí, então, ela junta tudo isso dentro das células, né? E realiza a fotossíntese. O que vai originar isso? Vai gerar a glicose, vai gerar água e o gás oxigênio. Lembra que eu falei para vocês que as plantas liberam oxigênio e absorvem gás carbônico? É por conta desse processo, tá? Elas absorvem o gás carbônico para realizar a fotossíntese e depois que realizaram a fotossíntese, elas liberam gás oxigênio para a atmosfera. Nós somos o contrário. Nós absorvemos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. E a planta, o inverso, tá? Outra coisa, assim como nos animais, as plantas também respiram, tá? E a organela que ocorre o processo de respiração... Mas não como nós, né? Não como a gente, de outra forma. A organela dentro das células das plantas que realiza esse processo de respiração celular é a mitocôndria. Nós também temos mitocôndrias, tá? Na respiração celular, a glicose que a planta produziu lá na fotossíntese, ela é como se fosse uma molécula muito grande. E aí a planta tem que quebrar, né, essas moléculas em partes menores para poder, né, ter energia. Então, ela vai quebrando essa glicose em pedaços menores, junto com o oxigênio, né? Vai fazendo toda essa atividade ali e libera a energia, que faz com que ela se desenvolva, que ela cresça, que ela sobreviva, tá? E aí, então, libera energia. O gás carbônico e a água, basicamente, funcionam na fotossíntese. A glicose e o oxigênio funcionam na respiração celular, tá? Então, a fotossíntese, ela depende de luz, pode ser tanto luz solar quanto luz artificial, só que a luz solar é bem melhor para a planta, tá? Só ocorre nas células que têm cloroplastos, que é aquela que guarda clorofila e dá cor verde para a planta, tá? A respiração celular, ela acontece em todas as células, independente se tem cloroplasto ou não, tá? E acontece de dia e de noite. A fotossíntese, como ela depende de luz, ela só acontece de dia, tá? Então, a planta ela só vai produzir ali seu próprio alimento de dia, tá? Por conta da luz solar. Por quê? A fotossíntese é uma transformação de energia. Transforma energia luminosa em energia química que produz o seu alimento. Ah, eu tenho uma florzinha que ela só abre quando o sol aparece. Aí, quando vai ficando de noite, ela vai fechando. Aí, quando é de manhã, ela abre de novo. Exatamente, porque ela precisa dessa luz do sol para ela sobreviver, entendeu? Então, aqui a gente tem um quadrinho de comparação entre o processo de fotossíntese e o processo de respiração celular. Onde ocorre a fotossíntese? Nas células que têm clorofila, tá? Sempre em células que têm clorofila. A respiração celular acontece em todas as células, independente se tem ou não clorofila. Tanto que nossas células realizam respiração celular também. E a gente não tem clorofila, não tem cloroplasto, né? A gente não é verde. Imagina? A gente ia realizar fotossíntese. Quando o Hulk tem? A fotossíntese, ela acontece, então, dependente de luz. Então, ela só acontece na presença de luz. Quando que acontece respiração celular? Nas 24 horas do dia. Lembra que eu falei? De dia, de noite, em qualquer momento, as plantas respiram, igual a gente. Só que de forma diferente, né? O gás que as plantas absorvem na fotossíntese é o gás carbônico, ou também chamado dióxido de carbono. Agora, o gás absorvido na respiração celular é o oxigênio, tá? As plantas, além delas
emitirem, né, liberarem oxigênio para o ar, elas também vão absorver, porque elas precisam do oxigênio para respiração celular, tá? Agora, qual que é o gás eliminado na fotossíntese? É o oxigênio. Realizou a fotossíntese, liberou oxigênio para a atmosfera, tá? Na respiração celular, o gás que é eliminado é o dióxido de carbono, ou gás carbônico. Lembra sempre, ó, o ser humano respira, ele absorve oxigênio e libera gás carbônico. As plantas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. É ao contrário. Agora, o resultado da fotossíntese está escrito ali, ó, armazena energia luminosa na forma de energia química e produção de glicose, que é o alimento dela. Essa é a função da fotossíntese. Agora, a função da respiração celular libera a energia acumulada nos alimentos. Tá? Então, vai aí fazer a geração de energia que absorveu, que utilizou o alimento para gerar essa energia. Tá? Então, primeiro fotossíntese, depois respiração celular, vai tudo acontecendo simultaneamente. E a fotossíntese acontece sempre na luz. Ok? Aí aqui tá falando no texto que a Amazônia ela não é o pulmão do mundo, como muita gente disse e acredita que seja. Tá? Todo o oxigênio que as plantas da Amazônia liberam, elas absorvem de novo, tá? Porque elas precisam do oxigênio para a respiração celular. Então, é claro que as plantas, elas emitem esse oxigênio, a gente usufrui desse oxigênio, só que elas também vão absorvendo, tá? Então, não tem como dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, que ela libera o oxigênio para o mundo, sendo que não é verdade, tá? Ela também absorve de volta. E, muito ao contrário do que as pessoas acham, não são as plantas que são as maiores produtoras de oxigênio no mundo. Na verdade, são as algas que vivem no mar, tá? As algas marinhas. Elas, sim, correspondem à maior porcentagem de oxigênio produzido no mundo. Em primeiro lugar, então, são as algas. Depois vem os bosques, as florestas, as plantas no geral, tá? Então, as algas marinhas são os seres vivos que mais realizam a produção de oxigênio no mundo. Não são as plantas. Achei que não estava gravando. Vou passar um pouquinho. Ó, grupo das plantas agora, tá? Bom, como eu falei, todas as plantas estão inseridas em um grupo grande de plantas, tá? Todas as plantas que existem. Tanto as menores quanto as maiores estão sempre em um mesmo grupo chamado reino Plantae, ou reino Plante, ou reino das plantas. Só que para organizar melhor... Professora, Oi. não vai fazer a atividade da página 35? Vamos, depois. Ah, tá. Tá? Só que assim, para organizar essas plantas de forma... Para deixar mais organizado esse grupo, eles criaram 4 grupos de plantas, tá? São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Imagina que você lava um monte de roupa. Aí você recolhe toda essa roupa depois do varal e joga tudo em cima da sua cama. Você não vai separar depois direitinho? Ó, essas aqui são as blusas, essas aqui as camisetas, essas aqui as calças, roupas íntimas, meias. Você separa tudo, não separa? Para ficar organizado? Sim. Então, minha preguiça é tão grande que eu não faço isso. Mas teoricamente é desse jeito, né, Enzo? Para organizar as plantas em grupos separadinhos, de acordo com suas características, locais onde vivem, eles criaram esses 4 grupos, tá? Os estudiosos. E os fatores que eles usaram, os critérios que eles usaram para organizá-las foram vários, tá? Primeiro, existem plantas que são vasculares e plantas que não são vasculares, ou seja, elas são avasculares, tá? Por exemplo, o que transporta substâncias, gases, tudo no nosso corpo? É o sangue. O sangue, ele é transportado pelas veias e pelas artérias, certo? São os vasos sanguíneos. As plantas têm umas estruturas que se chamam vasos condutores,
ao invés dela transportar sangue, que a planta não tem sangue, ela transporta seiva, tá? Então, as plantas vasculares possuem vasos condutores para o transporte de seiva. Não sei se vocês já pegaram uma folha e viram vários risquinhos nelas. Vários Sim. riscos diferentes. Aqueles ali são os vasos Na condutores. folha de manga tem, né? Diversas folhas tem. Tá? Praticamente todas. Não todas. Não, a maioria. Praticamente. Então, assim, essas folhas, elas têm vasos condutores. A planta vai conduzir substâncias dentro desses vasinhos. Agora, tem plantas que não têm vasos condutores, tá? E são plantas que, como elas não transportam substância nenhuma, elas não conseguem se desenvolver muito bem. Elas têm tamanho muito pequeno, não têm anatomia muito boa para sustentar ela, tá? Então, plantas vasculares possuem vasos condutores de seiva. Plantas avasculares não possuem vasos condutores de seiva, tá? São chamadas avasculares, tá? Aqui nesse esquema tá escrito primeiro aqui, ó, reino das plantas. Aqui nesse desenho tem um monte de risquinho branco, ó, são as nervuras das folhas, que são os vasos condutores, tá? Aí o reino das plantas foi dividido em dois. Tá ali, ó, avasculares e vasculares, tá? Como eu falei, as plantas avasculares não têm vasos condutores e só tem um grupo de plantas incluído nessas avasculares, que são as briófitas. Sabe aqueles musgos? Aquelas plantas bem pequenininhas que gostam de local úmido? Aquilo ali é uma briófita, tá? São plantas que não têm condução de seiva dentro da sua estrutura. Elas não têm raízes, não têm folhas e não têm caules verdadeiros, tá? Não sei se vocês já viram musgo, aquele tapete verde, assim. Parece... Ai, como é que eu vou mostrar? Deixa eu achar aqui para vocês verem, senão vocês não vão entender. São plantas minúsculas que gostam de locais úmidos. Elas têm que sobreviver em locais com bastante água. Deixa eu carregar aqui, que tá demorando. Ó, abriu aí? Vocês estão vendo? Uhum. Abri essa imagem aqui para vocês verem. Isso daqui são musgos, tá? São plantas bem pequenininhas, geralmente vivem em local úmido, tá? Se você observar bem, ó, elas não têm raízes, caules e folhas verdadeiros, tá? Elas têm estruturas semelhantes a isso. Ó, elas têm estruturas que se chamam rizoides, que parecem raízes, cauloides, que parecem caules, e filoides, que parecem folhas, tá? Acho que essa imagem aqui é melhor. Parece um monte de folhinha, mas na verdade se chamam filoides, tá? Então, essas plantas aqui não têm vaso condutor. Ela não consegue se desenvolver, crescer suficientemente bem, tá? Então, essas são as briófitas. São as únicas plantas do grupo das avasculares, ou sem vasos condutores. Vocês podem observar aqui, ó, a linha laranja segue apenas nela. Mas, então, falando das plantas vasculares agora. Elas são divididas em outros dois grupos. Elas podem ser sem sementes ou com sementes, tá? As plantas sem sementes só são um grupo também, ó. Pteridófitas. Sabem o que é samambaia? Já viram ou tem na casa de vocês? Sim, sei que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar imagens, porque deve ter gente que não sabe. Sempre tem.
Ó, essas aqui são as samambaias, tá? Essas plantas a gente pode observar que elas não são muito grandes, tá? E acho que nunca ninguém viu essa planta com semente, né? Porque ela é uma característica delas de não possuir semente. Ao contrário das briófitas, elas já são plantas com vasos condutores, tá? Elas conduzem seiva dentro delas. Elas possuem raiz, caule e folha, tá? Verdadeiros. O caule, geralmente, pode até ser subterrâneo, tá? Vocês podem observar, não sei se vocês têm na casa de vocês, o caule da samambaia geralmente é enterrado. Ele é na horizontal, ele é deitadinho, tá? Aí, voltando, apareceu para vocês a tela da apostila aí? Sim. Então, de novo, o reino das plantas é dividido em avasculares e vasculares. As plantas vasculares são divididas em sem sementes e com sementes. E as únicas sem sementes são as pteridófitas. E as briófitas, obviamente, tá? Mas esses outros grupos, as pteridófitas não têm sementes. Agora, indo para baixo aqui, ó, o grupo com sementes, ele é dividido em outros dois grupos. As plantas com sementes que não têm frutos e as que têm frutos. As plantas com sementes, mas não se desenvolvem frutos, são as gimnospermas. As plantas com sementes que desenvolvem fruto, têm fruto e têm flores, são as angiospermas, tá? Então, só resumindo, briófita não tem praticamente nada. Não tem vasos condutores, raiz, caule, folha, não tem. Tá? Elas têm rizóides, cauloides e filóides. As pteridófitas, elas têm vasos condutores, mas não têm semente. Parou aí as características delas. Elas têm raiz, caule e folha, mas não têm semente. As gimnospermas são plantas vasculares, que têm sementes, mas não têm frutos, tá? As gimnospermas, elas podem crescer muito, tá bom? Mas elas não têm flor e não têm fruto, só tem semente. Aí, um pouquinho mais de evolução, temos as angiospermas, que tem tudo. Tem vasos condutores, tem sementes, tem frutos, tem flores, tem de tudo, tá? É uma evolução da menos desenvolvida até a mais desenvolvida, tá? Então, ó, briófitas e pteridófitas têm pequeno porte, não atingem tamanhos grandes. Já existiram samambaias gigantes, mas há milhões de anos atrás, tá? As gimnospermas e as angiospermas já são árvores grandes, plantas muito grandes, tá? E outra coisa, vocês sabiam que as plantas se reproduzem e elas possuem embrião? Assim como os outros seres vivos, as plantas elas se reproduzem e podem ter embrião também, tá? Então, só recordando aqui, a semente é uma estrutura da planta que guarda o embrião, tá? Que é o que vai dar origem a uma nova planta. Por isso estão relacionadas aí à reprodução vegetal. Às vezes você coloca a semente na terra e ela cresce, né? Ela germina ali. Então ela guarda o embriãozinho da planta e pode dar origem a uma nova planta, tá? Elas se formam pelo processo de fecundação. Então tem o encontro das células reprodutoras masculinas e femininas das plantas, porque as plantas têm macho e fêmea também, tá? Essas plantas, elas se encontram... Como que a gente percebe? Pelas estruturas dela. Eu vou mostrar para vocês ali. A flor é o órgão reprodutor da planta, sabia? Tem algumas estruturas ali que falam se é macho, se é fêmea, ou se é os dois juntos, porque existe, tá? No caso, são hermafroditas. São plantas machos e fêmeas juntos. Ai, ai. Enfim, o que acontece? Na reprodução da planta, acontece o encontro da célula reprodutora masculina e a feminina, se encontram, acontece a fecundação e dá origem ao embrião. Tá? Esse embrião vai ficar guardadinho, protegido pelas sementes. Tá? Existem diversos tipos de sementes aí na natureza. Tem sementes pequenininhas, tem sementes grandes, como a do abacate, tem as pequenininhas como a do, sei lá, do mamão, por exemplo. Tá? Tem diversos tipos e tamanhos.
As sementes, elas apresentam muita reserva nutritiva, por isso que muitas vezes a gente consome sementes, tá? Tá incluída aí na nossa alimentação e de outros seres vivos também. Aí agora só falando um pouquinho mais sobre as briófitas, elas são plantas de baixo porte, pequeno porte, né? Elas são pequenininhas e vivem em locais úmidos, tá? Elas têm reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá? Qual que é a diferença desses dois? A reprodução assexuada, a planta dá origem a ela mesma sozinha. Não precisa ter encontro de gameta feminino, masculino, se encontrar, acontecer a fecundação e etc. Ela apenas libera esporos ali no ambiente, esses esporos vão cair na terra e germinar de novo. Simples assim. Agora, na reprodução sexuada, aí tem que ter o gameta, a célula reprodutora masculina, se encontrar com a célula reprodutora feminina, ocorrer a fecundação, gerar um novo indivíduo a partir dessa reprodução, tá? Então, as briófitas realizam esses dois tipos de reprodução, tá? Aqui nessa foto tem os esporófitos, é onde fica guardado como se fosse um pozinho. Esse pozinho que a gente chama de esporos, essa planta ela abre como se fosse uma tampinha ali em cima. Esses esporos saem, caem na terra e germina outra planta ali, tá? Outro musgo. Que aí é a reprodução assexuada. Ela gerou um novo indivíduo sozinha, tá bom? E aí agora, as pteridófitas, que são plantas que já têm vasos condutores, conduzem seiva dentro delas, tem raiz, caule, folha. Lembra que eu falei que o caule das pteridófitas pode ser enterrado e na horizontal? Ele é deitadinho? Esse caule, ele chama rizoma, tá? Na reprodução, gente, tem também essa alteração, essa alternância de gerações, ou seja, pode ser assexuada e pode ser sexuada também, tá? Digamos que assim, o bebê das samambaias, o bebê das pteridófitas, a fase mais novinha, a gente chama de protalo, tá? Protalo. Ao invés de falar bebê, a gente chama protalo, ok? Então, as pteridófitas são essas. Aqui dá para ver, ó, o rizoma, que é o caule deitado da samambaia, tá? Fica enterrado, geralmente. Aí, falando das gimnospermas, que já são plantas que atingem vários metros, até mais de 100 metros de altura, tá? Apesar delas não desenvolverem frutos nem flores, elas conseguem se desenvolver bem de acordo com o tamanho, tá? Então, elas têm sementes, têm vasos condutores, têm raiz, caule, folha, não tem frutos, tá? Ela precisa de muita água? Precisa. Tem que ter um solo bem fértil e úmido também. Não tanto quanto as briófitas, mas precisa. Elas, gente, um exemplo claro de gimnosperma são as árvores de Natal, tá? As coníferas, que a gente chama de pinheiros, tá? Elas são gimnospermas. Você já viu uma árvore de Natal com flor? Não existe. Não existe pinheiro com flor, tá? Porque eles só dão origem a sementes, tá? Não passa disso. Então, as gimnospermas, elas têm o seu ciclo de vida em duas fases de reprodução, tá? As células reprodutivas delas, a masculina e a feminina, ficam dentro de uma estrutura chamada estróbilo, tá? Como se fosse a bolsinha que guarda elas, tá? E aí são estruturas que parecem uns cones, tá? Então, o que acontece? Nos estróbilos femininos, que guardam as células reprodutoras femininas dessas plantas, geram nessas células, e nos estróbilos masculinos, guarda as células reprodutoras masculinas dessa planta, que se chama grão de pólen. Já ouviram falar em pólen? Que é um pozinho da flor, das plantas? Aqui, as gimnospermas não têm flores, mas elas podem ter pólen, tá? Que é a célula reprodutora masculina da flor, da planta.
E a célula feminina dessa planta se chama oosfera, tá? Oosfera com 2 Os. Então, parte feminina, oosfera, parte masculina, grão de pólen, tá? Mas como é que esse grão de pólen vai chegar na parte feminina da planta? Pode ser pelo vento, pode ser pela água, pode ser um animal que pousou ali e vai pousar na outra planta. E aí ocorre... Professor, Oi. vocês fizeram a parte ali das briófitas e a pteridófitas na página 38? Qual página? Não. 38. Vamos fazer agora, tá? Aqui tem, então, 2 grupos, briófitas e pteridófitas, na página 38. Como é feito o transporte de nutrientes e águas? Lembra que eu falei para vocês que as briófitas não têm vasos condutores? Como é que vai transportar nutriente e água, então? É de uma célula para outra, tá? Uma célula vai passando para outra, vai passando para outra, vai passando para outra. Professora, só uma dúvida aqui. A planta que precisa muito de água feminina? Hã? A planta que precisa muito de água, ela é feminina? Não, todas as plantas, femininas, masculinas, hermafroditas, todas. É igual o ser humano, não é só a mulher que precisa de mais água. O homem também precisa, senão ele vai morrer desidratado. Entendeu? Mas como a gente percebe, então? Não, mas todas as plantas têm que ter umidade. Igual a gente, todos os seres humanos têm que tomar água. Eu sei, professora, mas eu quero saber como que você Diferencia descobre uma se aquela... planta feminina. A gente vai ver pela flor. Daqui a pouco eu vou mostrar. A gente não chegou lá ainda. Tá? Então, ó, como é feito o transporte de nutrientes e água nas briófitas de uma célula para outra e nas pteridófitas por vasos condutores, tá? Que já é uma evolução das briófitas, né? Elas já conseguem transportar dentro delas por vasos. As duas realizam fotossíntese, as duas produzem esporos e podem atingir alguns metros de altura e comprimento. As briófitas não, elas são minúsculas. Essa hora eu queria estar dormindo em vez de tomar água. E as pteridófitas, elas podem ter um comprimento maior, tá? Agora, vou falar sobre as angiospermas, tá? Angiospermas são as plantas mais completas. Tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, tem tudo, tá? As flores, gente, quando uma planta tá com flor, uma árvore tá cheia de flor, quer dizer que depois que essas flores, né, caírem as pétalas e tudo, vai dar origem ao fruto, tá? O fruto vem da flor. A semente também vem da flor, tá? Então, ó, vários animais utilizam frutos como alimento e podem transportá-los para outros locais onde as sementes podem germinar. Por exemplo, o morcego se alimentou de um fruto com semente e tudo. Aí ele viajou, sei lá, 2 quilômetros de distância e defecou ali naquele local. Aquele local pode crescer uma planta daquela onde ele comeu, tá? Porque ele tá com a semente no organismo. Se as fezes dele liberasse a semente, ela vai poder germinar ali no solo de outro lugar que ele chegou, tá? Então, dessa forma que muitas vezes as plantas são germinadas, tá? As flores, então, elas são os órgãos especializados para a reprodução das plantas, tá? Assim como a mulher tem seu órgão reprodutor, o homem tem seu órgão reprodutor, as plantas também têm o órgão reprodutor, que são as flores, tá? Nelas são produzidas as células reprodutoras masculinas e femininas, tá? E é na flor que acontece a fecundação, tá? Por exemplo, na mulher, o bebê não cresce no útero da mulher, ele vai crescendo, se desenvolve ali. Nas plantas, gente, existe o ovário também. Existe um ovário onde vai gerar um embrião ali, e esse embrião vai se desenvolvendo até formar a semente. Até sair o botãozinho lá.
até depois sair o fruto, desenvolver em fruto, tá? E por que que essas flores têm muita cor colorida, tem cheiro também? Para poder atrair os animais, tá? O que que esses animais vão fazer ali? Eles vão pousar, as células reprodutoras dessas flores vão grudar nesses animais, e esses animais vão pousar em outra planta e vai depositar essa célula reprodutora na outra planta. E aí vai acontecer a fecundação. Isso se chama polinização. É quando, por exemplo, uma abelha pousa numa flor, carrega o pólen com ela e pousa em outra flor. Aquele pólen vai se desenvolver nessa outra flor, vai acontecer a fecundação. Isso é a polinização que a gente chama, tá? Pode ser feita por insetos, pássaros, morcegos, outros animais. O vento pode levar esse pólen de uma planta para outra, tá? Tem diversas formas aí de fazer isso. Agora a gente vai fazer as atividades. Tá acabando essa reunião, gente. Vou mandar outro link, tá?